Oi, eu me chamo Laisla e esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Eu não sei o que vai surgir dessa conversa e eu confesso que não preparei nenhum roteiro antecipadamente. Mas se você ficar e ouvir até o final, eu espero que faça sentido de alguma forma. Aqui eu pretendo trazer coisas que são pessoais, mas que também atravessam outras pessoas. Acho que não é muito confortável se ver de uma forma diferente, né? Acho, inclusive, que eu tô falando muito baixo. Mas a verdade é que eu venho pensado em criar um canal no YouTube há muitos anos, assim. E o motivo é porque eu acredito, porque assim, além de ser uma grande consumidora do YouTube, eu acredito que o ritmo aqui é um ritmo de mais conexão, é mais lento. E a gente consegue elaborar as coisas que a gente quer falar, ou que a gente está pensando, né, no tempo do pensamento. Claro que, como qualquer rede social, né, aqui tem edição também, aqui tem planejamento mínimo, creio eu, do que vai ser dito, enfim. Mas nem se compara a um movimento acelerado de outras plataformas, né? E aqui no YouTube eu consumo conteúdos de pessoas com uma certa fidelidade, entende? Eu sinto como se eu fizesse parte da comunidade de algumas pessoas, né? Claro que não conheço as pessoas pessoalmente, mas sinto como se conhecesse. Por exemplo, a Bruna Martioli, se vocês não conhecem, eu até sugiro que conheçam. Eu sigo a Bruna desde a época que eu mesma fiz letras, né? E isso faz. Era 2011, quando eu me formei em letras. E aí, bom, eu fui acompanhando pelo YouTube o crescimento dela, enquanto eu também crescia, né? E olha quanto tempo faz. Estamos em 2026, né? Existe um senso de comunidade, não sei. Porque eu parto da premissa que, assim, o que a Bruna diz me interessa, né? Começamos com letras, eu a consumi o conteúdo dela, mas conforme ela foi crescendo e vivendo outras experiências, e eu também, a gente meio que faz um movimento ali de identificação, né? E às vezes até porque não pertencimento, né? Ah, eu sinto que algumas pessoas aqui no YouTube têm um bom, um bom relacionamento com com a comunidade, com o público que assiste, né? Tá bem faltando uma coisa aqui. Peraí. E aí eu entrei. Eu disse que eu tenho esse desejo há muito tempo, né? De fazer um canal no YouTube. Mas nunca é fácil decidir. Porque eu acho que eu sempre fui uma pessoa que
assim, presente na internet, né? Numa escala, lógico, pequena, não numa escala de influencer, nada disso. Só um minuto. Eu acabei de lembrar que quando eu era criança, meus pais falavam que eu não tinha sobrancelha. Claramente ainda não tenho muito. Então, eu sempre fui um pouco presente na internet, porque, por exemplo, não sei se vocês lembram do Blogspot, né? Eu escrevia alguma coisa e postava já pequena no Blogspot. Se tornou blogger, né? Depois. Então eu fazia amigos virtuais, né? E para além da amizade, eu sentia que era um lugar no mundo onde eu podia me expressar, né? Então eu escrevia, não era um diário, eu escrevia o que eu chamava de crônica na época, chamava de poesia, enfim. Eu acho que, de certa forma, era mesmo crônica, poesia, só que de uma adolescente. E aí, enfim, depois que eu parei de escrever, o que eu acho que é uma pauta para outro momento, outro vídeo, talvez, as redes sociais foram mudando, né? Até que a gente chegou no Orkut e. Ah, teve qual era a rede social que a gente postava foto? Acho que era o Fotolog, né? Eu sou dos anos 90. E aí tinha o Fotolog, eu também tive, e depois veio o Orkut, e essa coisa de imagem começou a ficar muito forte, talvez mais forte do que a parte do que você tinha a mostrar, assim, né, de escrita, de reflexão, e aí a imagem começou a ficar muito forte, né, se a foto tinha uma boa estética, se você estava bem na foto, enfim, até que, bom, isso foi escalando e chegamos no Instagram hoje. Posso falar Instagram aqui? Não sei se eu posso. Não sei mesmo se eu posso. Mas a imagem começou a ser muito, talvez, mais importante na virtualmente, né, do que o que se tinha a dizer. E aí, enfim, não sei se tem alguma relação, mas o meu desejo também de ocupar a internet com as coisas que eu escrevia foi meio que se reduzindo, né? E aí houve um marco na minha relação com a internet que foi durante a pandemia, né?
Durante a pandemia, eu vivi um momento pessoal bem delicado e eu encontrei um refúgio na, no Instagram, né? E foi através do Bookstagram. Então foi um Instagram nichado, né? Para conteúdos ali específicos. Eu lia e aí eu falava a respeito, né, dos livros e tudo, e me encontrava consumindo também conteúdo de pessoas que falavam sobre livros, né? E isso foi um grande refúgio, assim. Né? Na época da pandemia, a gente estava em isolamento social, né? E foi um marco, um encontro comigo mesma, assim. Eu tenho muita gratidão por essa fase, né? Que eu criei o Lai.leu. Eu lia e dava meu parecer e tal. E ali eu conheci pessoas também que liam, né? Que queriam falar sobre isso. O que eu acho muito significativo, assim, porque eu acho que isso é um bom ponto sobre o que eu quero falar, embora eu esteja elaborando aqui agora, né? É, por mais que a gente tenha as nossas pessoas, né, digamos assim, a nossa vida não virtual, né? Sim, gente, é um batomzinho. A nossa vida não virtual nem sempre significa que as pessoas que a gente tem amizade e tudo mais vão ter os mesmos interesses que a gente, né? Às vezes a gente se conecta com pessoas por razões diferentes aqui fora, né, do virtual. Bom, você estudou com alguém e você gosta muito dessa pessoa, você conheceu alguém no trabalho e aí você gosta muito dessa pessoa, vocês fazem coisas juntos, vocês se visitam, vocês se importam uma com a outra. Porém, não necessariamente, né? Eu não sei se vocês concordam com isso. As pessoas vão ter os mesmos hobbies, mesmos hábitos que você, né? Então, ali no Instagram de livro, eu fui sentindo que esse meu lado desejoso de falar sobre literatura ou conversar sobre poesia, qualquer coisa, estava sendo. Esse lado estava sendo. Qual é a palavra? Não legitimado, assim, mas contemplado. Essa é a palavra. Esse lado estava sendo contemplado. E é bom trocar, né? Porque por mais que a gente faça as nossas coisas. Bom, essa é a minha percepção, né? Por mais que a gente faça as nossas coisas sozinhos e tudo, como as nossas leituras ou estudos e tal, a sensação de poder trocar, compartilhar a respeito disso com outras pessoas é uma sensação, para mim, muito gostosa. Porque me passa uma. Eu vou falar sensação de novo, de pertencimento, sabe? E motiva também, assim. Claro, né? A nossa motivação ela precisa ser uma motivação interna, mas não só. Não só interna. Tem um texto do Caio Fernando Abreu que eu acho que fala um pouco sobre isso, né? Da motivação. Não fala sobre motivação, mas fala sobre o quanto ver um outro no mesmo barco que você
ainda que esse barco esteja furado, ver esse outro remando te dá vontade de querer remar também. E eu acho que isso passa, é da ordem do pertencimento e é da ordem também da motivação, né? Enfim, eu vou colocar o texto aqui, ou eu vou ler o texto aqui em algum momento, porque eu pretendo fazer um recorte e colagem do vídeo, né? Então, assim, eu fiquei um pouco confusa sobre o que eu faço agora, né? 2026 com as redes sociais. Por quê? Eu hoje sou psicóloga clínica, né? Eu atendo os meus pacientes de forma online e de forma presencial também. E aí, o dilema é, eu tenho um Instagram, que é o Bookstagram da época da pandemia, que lá eu escrevo poesia, crônica e falo de livro de vez em quando. Só que não tem dado tempo. A verdade é essa, não tem dado tempo de ler e fazer as minhas observações lá, né? Foi um espaço que eu mantive por carinho, né? E aí eu tenho meu Instagram pessoal para colocar fotos, né? De momentos e tudo mais, com a minha família, com os meus amigos, né? Às vezes falar mal de político, compartilhar uns memes, falar de astrologia, enfim, Instagram pessoal, né? E tenho também o meu Instagram profissional, onde ali eu crio conteúdo, né? Aí já tem uma preocupação com layout, com. Eu crio as minhas próprias artes, né? Eu faço as minhas artes no Canva. Então, isso dá um certo trabalho, né? Porque é meio que assim. O psicólogo, às vezes, que gosta de criar as próprias coisas, né? A gente se divide ali, a gente é um pouco designer, um pouco criador de conteúdo, social media, enfim. E isso cansa, entende? Dá super pra ser, acho que mais neutro um pouco nas redes sociais, né? Mais neutro no sentido de sem muita edição, sem muito conteúdo de carrossel ou coisas informativas. Mas tudo precisa ser muito curto, entende? E aí, como que você desenvolve uma conexão com as pessoas, uma conexão real, que não seja algo muito editável, muito recortável, sei lá. E aí o YouTube me passa uma sensação diferente dessa, né? Aqui tem, eu posso respirar, eu não preciso necessariamente cortar isso, eu posso cortar se eu quiser os respiros, né? E, mas no Instagram não tem esse respeito pela velocidade do processo, pela velocidade do pensamento. E, bom, não estou fazendo um julgamento sobre se funciona ou não para a profissão, né? Eu estou dizendo que para mim tem sido uma questão hoje. Algo muito editável, algo muito recortável, algo muito rápido, né? E às vezes raso. Eu não sei se eu quero me comunicar assim em psicologia, né? E, e aí eu fico pensando, tá, será? Quer dizer, fico pensando, venho pensando há muito tempo sobre o YouTube, mas ontem eu tava pensando, será que eu excluo esses Instagrams, né, ou de escrita, ou de leitura, nanã, fico com o Substack, que é para texto, né, que aí lá eu publico meus textos, não vai ter um vínculo, assim, com a psicologia e não tem como ter essa confusão, né,
entre uma coisa e outra, ou deixo isso para texto e o restante de reflexão, de coisas que dá para falar sobre vida, sobre filosofia, sobre justamente reflexões, né? Que eu gostaria que fossem mais longas. Eu trago para cá. Eu não sei, olha que interessante, né? Eu não sei se eu consigo, justamente porque por muito tempo eu fui moldada, né? Até consumindo, até sendo usuária dessas redes, eu fui muito moldada a prestar muita atenção no estético. Embora eu consuma conteúdos de YouTube aqui que a pessoa se filma acordando, então assim, isso levanta muito minha gravar pra cá, levanta muito minha autocrítica, né? E olha como é interessante esse processo. Eu gosto de consumir pessoas que não se vestem ou se maquiam ou se penteiam para gravar. E eu mesma não consigo me livrar desse modus operandi, sabe? Porque as outras redes, elas meio que foram lapidando a gente para que fosse dessa forma. Embora muita gente também esteja fazendo diferente, né? Lá no Instagram. Mas, enfim. Qual é a conclusão disso tudo? Absolutamente nenhuma. Isso é bom, né? Deixar em aberto, assim, nesse papo aqui de maquiagem, eu falei um pouquinho sobre pertencimento, sobre forma de se expressar, sobre como a gente se entende dentro do que nos é proposto pelo mundo, né? Onde eu caibo, onde quero caber, né? O que funciona para mim. Tem também essa parte difícil que é estar fazendo uma maquiagem, chegar aqui sem maquiagem e estar fazendo uma maquiagem no processo do vídeo. Será que eu vou chegar nesse lugar de aparecer aqui sem maquiagem e falar sem maquiagem? Onde tá a beleza, né? São tantas coisas que dá para desdobrar dentro de uma conversa. E por isso que eu acho que o YouTube pode ser legal. Ele dá a possibilidade de desdobrar e desdobrar conversas. E vocês podem responder aqui nos comentários. E aí, num outro vídeo, eu falo: olha, Fulano falou nos comentários isso que me fez pensar. E ser mais lenta, sabe? Respeitar mais o tempo real das coisas. Eu acho que hoje é isso. Pelo menos nesse momento é isso. E provavelmente eu vou fazer recorte e colagem, então deve ter mais coisa depois. Esse é o primeiro vídeo, embora ele possa estar no final da edição ou no meio. Veremos. Olha, eu sei que o barco tá furado e eu sei que você também sabe, mas eu queria te dizer pra não parar de remar, porque te ver remando me dá vontade de não querer parar também. Tá me entendendo? Eu sei que sim. Já fiz a minha terapia hoje, logo depois que eu gravei a parte daquela fala inicial e maquiagem, enfim. Eu acho que esse é um bom começo. Não vou me cobrar muito, não vou me cobrar muito pro meu primeiro vídeo no YouTube. A gente fica assim hoje e se fala numa próxima. Beijo.